Qual é a base ministerial de uma igreja, de um líder, de um ministério? Qual é a base ministerial? Primeiro, ensinamento. Toda igreja, todo líder tem que ensinar bem a palavra de Deus. Segundo, boa pregação, boa palavra. Todo líder ministerial, toda igreja, toda congregação deve pregar a palavra de Deus verdadeiramente como ela é. Trazer palavra de fé, trazer palavras de arrependimento, trazer palavras de esperança, trazer palavras de correção, trazer palavras de santidade, trazer palavras de prosperidade, trazer palavra de vida com Deus, de renúncia. Então tem que ser uma palavra completa, né? Não apenas só bênção, 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 promessa, 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 ou só correção, só arrependimento, só renúncia. Não, tem que ser uma palavra completa, né? Porque o evangelho ele é completo. Então todo ministério tem que ter continuamente uma boa palavra. Terceiro, todo líder ministerial, todo líder espiritual, todo ministério, toda igreja tem que curar os enfermos. Isso é um mandamento, é uma base ministerial. Se a sua igreja, se o seu líder, ele não tem autoridade e unção para curar os enfermos, alguma coisa está errado. Porque Jesus disse: os sinais seguirão aqueles que creem. E um dos sinais, né, quando Jesus enviou os discípulos, quando Jesus ele subiu ao céu e ele enviou os discípulos, ele disse isso, né? Os sinais seguirão aqueles que creem. E um dos sinais que Jesus citou é a cura dos enfermos. Quarto, toda igreja, todo líder espiritual tem que expulsar demônios. Tem que ter autoridade para expulsar demônios. É para isso que nós estamos aqui, para combater o mundo das trevas, o mundo espiritual da maldade, as potestades. Se o seu líder, se a sua igreja, ela não tem autoridade para expulsar demônios, alguma coisa está errado. Esse também era um dos sinais que Jesus disse, que seguiriam aqueles que foram enviados, aqueles que creram. E com base em que eu estou afirmando essas 4 afirmações como base ministerial? Com base em Mateus, no capítulo 4, versículo 23 a seguir, que diz assim: e Jesus foi por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as espécies de enfermidades e todas as espécies de doença entre o povo. Então, quando Jesus iniciou o seu ministério, depois da tentação, ele passou pelo período da tentação no deserto, ele foi revestido de poder e autoridade, foi revestido do Espírito Santo. E então ele iniciou o seu ministério. E ele iniciou o seu ministério fazendo exatamente essas coisas. Primeiro, ensinando. Depois, pregando a palavra com autoridade. Depois, curando os enfermos. E depois, expulsando os demônios. Se você seguir o texto aqui, eu não vou ler para não tomar muito tempo, mas se você seguir o texto aqui, você vai ver que Jesus ele expulsou os demônios, ele curou os lunáticos, ele levantou paralíticos, curou toda espécie de enfermidade. Todos que iam até ele eram curados. E o próprio Jesus disse, né? Eu vou para o Pai, mas vocês farão maiores milagres, maiores sinais do que eu fiz, maiores coisas do que eu fiz. Então, essa é a base ministerial para todo homem ou mulher que se intitula ministro de Deus, pastores, líderes, pregadores. E essa é a base para toda igreja, toda instituição religiosa que crê
em Jesus Cristo, que crê no Evangelho. Se o seu líder, se a sua igreja, se aqueles que você segue, se aqueles que você admira, se aqueles que você tem como líder nas redes sociais, se eles não têm essa base, esses 4 pontos base, alguma coisa está errada. Ter os 2 primeiros é muito fácil. Todo mundo pode ensinar e todo mundo pode pregar. É muito fácil você fazer um curso de teologia, é muito fácil você pesquisar na internet, você estudar, elaborar um esboço, elaborar um estudo e você passar isso para frente. Qualquer pessoa pode fazer isso. Mas expulsar demônios e curar os enfermos com autoridade, com poder e unção, nem todos fazem isso. Mas, de fato, é que se eu me intitulo uma mulher de Deus, um homem de Deus, um líder ministerial, eu preciso ter esses 4 pontos básicos. Tem muitos outros por aí que temos que analisar. Mas esses são os 4 pontos básicos. Ensinar bem a palavra de Deus por completo, pregar a palavra de Deus com autoridade, curar os enfermos e expulsar demônios. E assim nós vamos avançando no reino de Deus. Esse foi mais um devocional de hoje. Deus abençoe.